Olá, PV Norte! Aqui é o Ricardo Yoshima. É, Helena. E nós somos missionários do Palavra da Vida aqui no estado da Flórida, nos Estados Unidos. Trabalhamos em Miami, em Orlando, e é uma alegria estar com vocês. Já tivemos sentado aí nessa sala e estudamos aí no Palavra da Vida de 2020 a 2023. E estamos no campo missionário desde então. Fomos admitidos como missionários do Palavra da Vida aqui nos Estados Unidos em 2023, em fevereiro. E o professor Rafael pediu para que a gente fizesse um vídeo testemunhando sobre como Deus conduziu a nossa experiência de levantamento de sustento, como foi isso para a nossa vida missionária. E eu tenho certeza que você deve estar se perguntando agora o que exatamente representa levantar sustento no contexto do Palavra da Vida e também em contextos missionários ao redor do mundo, e por que a gente faz isso. Eu tinha antes de começar a levantar sustento, antes de começar a estudar aí no Palavra da Vida, eu tinha uma pré-fixada ideia do que era levantar sustento. Eu achava que o sustento deveria vir de Deus e que a gente não precisava pedir para as pessoas. E um dia, conversando com o professor Gary, que foi diretor-presidente aí do IMPV durante muitos anos, é um dos fundadores, ele falou assim para mim: Ricardo, você tem que pedir para Deus, é verdade, mas você também tem que pedir isso para as pessoas, porque é obrigação do povo de Deus financiar as missões. Então, em vista disso, eu comecei a ler um livro que é obrigatório para os missionários do Palavra da Vida, chama-se The God Ask em inglês, ou Pedido Divino em português. Livros. Tem uma nova edição com o nome O Pedido de Deus. Exatamente. E esse livro é um livro obrigatório para quem quer ser missionário na Organização Palavra da Vida. Nós lemos esse livro e começamos a seguir essa linha de raciocínio exposta nesse livro. Então esse livro ele é acompanhado de esse livro aqui que eu estou mostrando para vocês, ele vem acompanhado de um treinamento que nós fizemos aí no Brasil, e ele te orienta como fazer um projeto, como falar e como pedir sustento missionário para as pessoas. Esse livro começa explicando para você o que exatamente é o levantamento de sustento. Então você tem, no plano de Deus nós temos duas pessoas, né? Uma que sustenta missões e a outra que vai em missões. Então vocês são as pessoas que estão indo para o campo missionário, estão fazendo aquilo que Jesus mandou. E outras pessoas precisam sustentar esse objetivo missionário estipulado por Deus. E dentro dessas obrigações, dentro desses mandamentos, existe uma ligação. Então, muitas pessoas hoje estão orando falando assim: Senhor, o que é que o Senhor quer que eu faça com o meu dinheiro? E vocês certamente estão orando falando: Senhor, eu quero ir, mas eu não tenho dinheiro. Então, Deus une essas duas pessoas, ele faz com que os recursos de quem tem os valores para investir na obra missionária cheguem nas mãos dos missionários que efetivamente precisam para ir para o campo missionário. O primeiro aspecto desse livro, e também, na verdade, é um livro inspirado na Bíblia, com conceitos bíblicos, ele fala que você deve, e como tudo que a gente deve fazer na vida, orar. Então, Deus deu para vocês uma vontade de ir aí para o MPV, se preparar, estudar e ser missionário. Ele colocou no seu coração também um campo missionário, que eu não sei aonde é. Eu lembro que quando eu comecei o nosso curso no Palavra da Vida, nós tínhamos uma ideia totalmente diferente do que a gente ia fazer na nossa vida missionária. Então, nessa época, a gente vinha namorando a ideia de que é porque nós vivemos muitos anos em um veleiro, nós sabemos velejar, navegar, nós íamos pensando e orando a respeito da ideia de repente, nos juntarmos à Seara, por exemplo, né? Sim, a ideia era entrar, talvez, com o nosso veleiro no Rio Amazonas, chegar até a base da Seara. Muitos de vocês já devem ter ido para lá, em Itacoatiara. Essa era a nossa ideia inicial, quando começamos aí no seminário. E no meio do seminário, a gente encontrou um pedido de oração da base aqui em Nova York, pedindo missionários transculturais que falassem inglês, obviamente, que tivessem experiência multicultural para trabalhar no campo
aqui na Flórida, onde a diversidade cultural é imensa, né? Aqui nós temos, em cada esquina, as pessoas falam uma língua diferente, uma diversidade cultural intensa. E nós atendemos a esse chamado, começamos a conversar com a Palavra da Vida aqui em Nova York, e Deus nos trouxe para cá. Então nós estipulamos, na verdade aí nós fizemos o curso de 3 anos, e esse curso, no meio dele, nós atendemos esse chamado. E aí começamos a desenvolver um plano missionário. E nesse plano a gente tinha como, claro, passo número 1, a oração, né? E a leitura do livro para a gente se preparar mais, tal. E a gente vinha servindo numa igreja, né, ou numa comunidade, em algum ministério durante o final de semana. E o ministério que nós estávamos nesse momento em que a gente começou a ter essa conversa com o Gary, começou a ter esse primeiro contato com o livro, era justamente uma igreja aí perto, e a gente queria levar então para essa igreja, o que a gente viu de porta para a gente começar a trabalhar com eles, era levar o programa do Mil, que é o ministério da igreja local, clubes bíblicos, né, que é o trabalho do Palavra da Vida dentro da igreja local. Então a gente sabe que tem os acampamentos, Palavra da Vida tem o Instituto Bíblico, mas também tem o ministério da igreja local, que é o que a gente queria fazer com essa igreja que a gente estava servindo de final de semana. Mas aí Deus mudou todos os nossos planos e a conversa se desenvolveu muito bem com a Palavra da Vida aqui nos Estados Unidos e começamos a traçar o nosso plano ministerial. Oramos durante muito tempo junto com eles aqui e construímos um plano de vir trabalhar aqui com o Ministério de Igrejas Locais aqui no estado da Flórida, mas faltava, obviamente, os recursos. Então, esse livro, o Pedido Divino, o Pedido de Deus, estipula o primeiro passo, você construir um plano que, na verdade, não é seu, é um plano que Deus colocou no seu coração. E se Deus colocou no seu coração, você pode ter absoluta certeza que Ele vai suprir os recursos que você precisa para fazer isso. Logicamente que a Bíblia te dá dicas, né, mandamentos e orientações preciosas para você fazer isso. Então, por exemplo, Paulo, muita gente fala isso, poxa, Paulo, ele começou a fazer tendas em alguns lugares para levantar o sustento missionário. E tem várias missões e várias pessoas, vários missionários que se baseiam no levantamento do sustento nesse caso. Então, você tem aí algumas iniciativas missionárias que vão para outros países e eles resolvem fazer negócios seculares para usar isso como forma de sustento do trabalho missionário. Eu não tenho nenhum problema com relação a isso, mas Paulo muito especificamente trabalhou em alguns lugares e ele trabalhou em lugares onde o testemunho dele seria afetado se ele fosse pedir doações para as igrejas. Então, esse é um contexto que na Bíblia está bem explicado, bem específico quais são as razões pelas quais Paulo fez um trabalho secular durante o trabalho missionário. Então, nós começamos com isso, apresentamos o plano para Deus, tivemos a aprovação dele, ele começou a nos dirigir, começou a nos dar direções para fazer esse trabalho missionário. E aí começou a parte prática, né? Porque Deus, ele tem prazer em que nós participemos do projeto. Então, Deus não precisava da gente, ele deu a honra para nós trabalharmos no trabalho missionário. Então, aí começou. Então, o primeiro passo, quando você já tem o programa, quando você já orou sobre o seu projeto, quando você já sentiu a direção de Deus, é você começar a colocar as pessoas que você conhece. Então, nesse momento, entra a hora em que você vai meio que procurar ser exaustivo da sua abordagem. Então, a gente chegou a brincar com algumas pessoas, poxa, vamos ver quantos amigos a gente tem no Instagram, porque são potenciais mantenedores. Então, todo mundo é para ser alcançado. Nós temos até hoje, atualmente, um missionário entrando na nossa equipe da Flórida, ele é americano mesmo, mas ele está saindo de uma vida de pastor na igreja e voltando ao ministério como missionário, ele vai precisar voltar a levantar sustento. E a esposa dele, numa reunião, estava compartilhando, poxa, a gente quer ser exaustivo aqui na nossa área, antes da gente pensar em outra área para a gente levantar sustento. Então, foi o que a gente fez. Então, procurar, se estávamos em São Paulo, se estávamos no Pará, vamos buscar todas as pessoas que nós conhecemos, todos os que estão ao nosso alcance. Porque, como a gente falou, quem une nossa necessidade com a vontade de alguém
participar de um projeto, quem vai unir é Deus, né? Então é como se fosse um triângulo, que é o símbolo do pedido divino, né? O pedido de Deus, o livro, é justamente essa triangulação, né? Da necessidade, oportunidade e quem une todo mundo, que é o Senhor. E em alguns casos até pessoas que eu não conhecia. É interessante, teve um caso de um pastor aí no Pará, que eu fui conversar com ele, numa festa de casamento que não tinha nada a ver, eu nem conhecia ele. Eu cheguei nele e falei assim, olha, eu queria conversar com o senhor, eu sou missionário, estou indo trabalhar na Flórida, eu queria conversar com o senhor a respeito de sustento missionário. Ele olhou para mim assim, um pouco assustado, né? Era uma situação, ele falou assim, olha, não lhe conheço, não sei quem o senhor é, mas pela ousadia, eu quero ouvir, sim, fiquei curioso em ouvir o seu projeto. E depois nosso mantenedor até hoje. A gente, depois de alguns dias, fomos conversar com ele, apresentamos nosso projeto, ele pensou junto com a esposa, junto com a família, e até hoje, isso há mais de 2 anos, ele é um dos nossos mantenedores aí no estado do Pará. Aí, com essa lista em mãos, você começa a ter ideia do tamanho do alcance que o seu projeto pode ter. Então, o seu projeto tem o lado missionário, o lado para onde você vai trabalhar, e qualquer lugar do mundo é válido, tá? Não pense, muitas vezes as pessoas torciam um pouco no nariz, falavam assim, pô, você vai evangelizar o Mickey, né? E eu falei, olha, o Mickey também tem, né? Ele também precisa ouvir o evangelho, e para muitas delas eu falava que Jesus disse que o contexto mais complicado do mundo é aqui, nos lugares onde o dinheiro não é abundante. Esse é o lugar mais difícil do mundo. Então, eu comecei a classificar essas pessoas, e o interessante é que o nosso ministério começou a assumir 2 lados. Então, nós ministramos na vida dos nossos apoiadores, dos nossos mantenedores, e ministramos também na vida das pessoas que são alvo da nossa missão. Né, aqui no estado da Flórida, no caso são as igrejas, os jovens dessa igreja. Então, você vai ter 2 ministérios. De um lado, os seus mantenedores, e do outro, o objeto da sua missão. Então, isso é muito interessante, é uma situação muito gostosa, porque você começa a ministrar na vida dos seus mantenedores, e eles começam também a ministrar na sua vida, você vai pedindo conselhos para ele, e você faz o que Deus sempre quis, né? Deus nunca quis trabalhar sozinho. Deus sempre quis trabalhar conosco, com os filhos dele na missão. E essa é uma situação que eu aprecio muito, porque o conceito de time, o conceito de equipe, ele tem muita importância no trabalho missionário. Ninguém faz nada sozinho. Então, uma vez que a gente levantou uma lista, né, de pessoas possíveis, né, pessoas que a gente devia contatar, e dos nossos amigos na região e tudo mais, nós começamos então com os telefonemas, com as mensagens de texto, com os convites para tomar um café, com abordagens mesmo, de nos aproximar, se podíamos compartilhar o nosso ministério, quais eram os nossos planos, se eles estavam dispostos a nos ouvir. E dificilmente, né, quando você aborda a pessoa assim pessoalmente, né, poxa, vamos tomar um café, eu queria contar para você um pouco sobre os nossos planos. Quando a gente fala, vamos tomar um café junto, é difícil a pessoa virar e falar, não quero tomar um café com você. Então a pessoa acaba indo tomar um café com você, mesmo que ela não queira ouvir. Aconteceu algumas vezes, poucas, mas aconteceu algumas vezes a gente ouvir depois da nossa apresentação toda, a pessoa fala, olha, sinto muito, mas no momento não dá, não temos como. Mas ainda assim fica o relacionamento, né, que é o que Jesus fazia, né? Jesus era 100% relacional. Não é uma perda em nenhum lado, qualquer não que venha, porque mesmo a gente sabe que o não e o sim vem do Senhor, né? Então, apesar de muitos sims e alguns nãos, o relacionamento permanece, né? Isso foi muito, muito bom também. Para trabalhar aqui nos Estados Unidos, logicamente você deve imaginar que o valor é muito alto, né? Porque aqui, obviamente, nós estamos falando em dólar, mas é incrível, porque o próprio Palavra de Vida ficou muito entusiasmado com a nossa atuação, porque 30% praticamente do nosso sustento missionário vem aí do Brasil, né? Então, foi o primeiro caso que o Palavra da Vida fez o caminho reverso. Normalmente, o Palavra da Vida enviava, né, e continua enviando dinheiro para o Brasil. E no nosso caso foi o inverso. Então, nós enviamos todo o nosso sustento missionário aí do Brasil através do Palavra da Vida. Então, a Palavra da Vida aqui nos Estados Unidos está recebendo recursos aí dos brasileiros. É uma situação muito abençoada e abençoadora também, porque os Estados Unidos investiu muito
né, recursos, pessoas, tempo, conhecimento aí no Brasil. E aí nós representamos o caminho inverso, né? Os Estados Unidos e a Organização Palavra da Vida aqui no estrangeiro começou a receber os frutos que ela plantou há 60 e poucos anos atrás. Então, essa situação toda, nós conseguimos ver o que Deus tem feito na nossa vida e na vida de quase 1.600 missionários que são parte da Organização Palavra da Vida no mundo. Você pode fazer a mesma coisa. Eu queria deixar disponível aí para o professor Rafael passar para vocês os nossos contatos aqui na Flórida. Tem algumas pessoas que já nos procuraram e a gente orientou e a gente fez um discipulado 1 a 1. Nós adoramos fazer isso. Helena conversa com as meninas, eu converso com os meninos. É uma alegria participar da obra missionária de vocês. Eu fico muito entusiasmado de ver o professor Rafael desenvolvendo essa cultura, né, a cultura do levantamento de sustento, não só no âmbito do Palavra da Vida, mas também fora, com outras missões, com as igrejas também, né? Então, é um prazer estar com vocês. Eu queria agradecer essa oportunidade, já falei demais, falei muito mais do que o professor pediu para nós, e eu queria orar com vocês, se você puder abaixar sua cabeça aí agora. É um vídeo, mas Deus sabe, e eu queria orar por vocês agora. Pai, te agradeço, Senhor, porque nós podemos confiar em Ti e nós sabemos, Senhor, que a Tua obra é sustentada pelos recursos que o Senhor coloca nas nossas mãos, Senhor. O Senhor é o doador de todas as coisas, de todos os recursos, da nossa vitalidade. O Senhor é o doador da nossa vontade de ir para o campo missionário e de levar o Teu Filho, Senhor, de levar a mensagem do Evangelho para as pessoas, seja aqui na Flórida, seja aí no interior do Pará, seja no Amazonas, seja no Oriente Médio, seja na Europa, em qualquer lugar do mundo, Senhor. O Senhor é que comanda todas as operações missionárias ao redor do mundo. E nós te agradecemos por isso. E eu te peço, Senhor, na vida de cada aluno aí do IMPV, que eles possam entender, Senhor, a sua vontade para o trabalho missionário deles, e que tudo seja feito, Senhor, para a honra e glória do Teu nome. E peço que o Senhor alimente esses alunos que estão se formando, alguns que estão entrando, e o Senhor alimente-os com vontade, com satisfação e com alegria de participar da obra missionária que o Senhor inaugurou, Senhor. O Senhor é o original dessa obra missionária, Senhor. E nós te pedimos isso, pedimos que o Senhor continue nos abençoando. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado, professor. Obrigado pela oportunidade. E pode passar meu contato para o pessoal aí. E esperamos um contato de vocês. Grande abraço, Deus abençoe.